Fala galerinha do nono ano, estamos iniciando mais uma videoaula e nessa videoaula nós vamos trabalhar especificamente o futebol americano. Nós já trabalhamos esse tema, esse esporte, numa aula passada. Vocês fizeram até um trabalho ali sobre os mundiais do futebol americano. Então a apostila traz, a metade da apostila de vocês do nono ano fala do futebol americano. Então inicia lá com a história do futebol americano, fala das regras, fala dos equipamentos, fala do Super Bowl, que é um dos maiores eventos esportivos mundiais, fala de como se iniciou, fala um pouquinho da atualidade. Tem umas 5, 6 páginas falando aí do futebol americano. Então o professor resolveu voltar ao assunto, porque depois do futebol americano nós vamos entrar nas danças culturais, danças mundiais, tá? Então nós fazemos essa última aula aqui explicando e vocês fecham a apostila respondendo as perguntas que tem na página 14 e 15. Fala um pouquinho do sumô e do futebol americano. Então na próxima aula ali, na videoaula eu faço a correção. Não vai ser preciso postar no positivo 1 essas perguntas ali, porque está na apostila. Então responde lá e na próxima aula, no início da videoaula, eu faço a correção. Beleza? O professor postou também um vídeo aí de uns 7, 8 minutos falando das regras básicas do futebol americano. Então tá bem especificado ali. Assistam para vocês entenderem bem a dinâmica do jogo, tá? Você vai falar mais um pouquinho então aqui. O futebol americano, como já falei, é um esporte coletivo de invasão. Ele foi criado nos Estados Unidos. A sua origem está no rugby, que é um esporte bem mais antigo que o futebol americano. Então a base do futebol americano, as regras, elas são iguais à do rugby. Então com o passar do tempo que foi evoluindo, eles foram adaptando até chegar nas regras atuais. Então, o futebol americano na verdade cresceu mais que o rugby. Ele é bem mais famoso que o rugby. Por causa dos investimentos, por causa dos patrocínios, por causa da visibilidade. Em 1867 teve seu início nas universidades. Então a base do futebol americano foi as universidades norte-americanas. Em 1876 foi fundada a primeira associação interuniversitária e padronizadas as regras. No Brasil, começou a ser praticado em 1986, mas a popularidade desse esporte começou na década de 90. Então você pode ver que é bem recente. Então o rugby é um jogo de contato físico. Essencialmente o futebol americano é um esporte de contato físico e agressivo. Por isso espera-se que o jogador e técnicos tenham espírito esportivo, com padrões elevados de conduta e não usem propositalmente táticas que possam lesionar os adversários. Sendo assim, uma das preocupações do esporte é com a segurança e a integridade física dos atletas. Um dos destaques do livro de regras e interpretações do futebol americano para o Brasil diz respeito ao uso do capacete, em relação a seu uso indevido, como meio de derrubar o adversário, e em relação ao uso correto, como ferramenta de proteção do atleta. Em 2008 foi introduzida uma regra que proíbe iniciar o jogo com o capacete e mirar um adversário indefeso. O defensor que fizer o uso dessa tática é desqualificado do jogo. Outra regra exclui o jogador cujo capacete saia completamente durante uma jogada, ficando de fora da partida por uma descida. A preocupação com as vestimentas corretas e com o uso de todos os equipamentos protetores também deve ser objeto de atenção de árbitros e técnicos, para evitar danos à saúde
dos atletas. Esses são os equipamentos obrigatórios para a prática do futebol americano. Então tem uma preocupação essencial com os uniformes, com os equipamentos de segurança. Então quais são os equipamentos de segurança? O capacete, proteção do quadril, a camisa, protetores de joelho, protetor bucal, calças, protetor de ombros, meias e protetores de coxa. Então, na verdade, o impacto das jogadas do futebol americano, se vocês assistirem, é bem assustador. Mas com toda essa proteção, dificilmente vai ter uma lesão mais grave. Então, a apostila fala um pouquinho das regras e dinâmica do futebol americano. Mas esse está bem especificado no vídeo que eu passei para vocês aí, tá? Então, essa dinâmica do jogo tá tranquilo. Aí fala um pouquinho do Super Bowl, que é um dos maiores eventos esportivos do mundo. Nele é disputada a final entre os campeões das duas conferências americanas de futebol, que fazem parte da NFL, a Conferência Nacional de Futebol Americano. Então esse Super Bowl é bem famoso porque é um dos maiores eventos mundiais. É transmitido em TV aberta e TV fechada. Rende milhões e milhões por causa da visibilidade. Chegando aqui, pessoal, na página 14 e 15, então vocês têm 8 questões para responder aqui, tá? Fala um pouquinho da cultura japonesa, do sumô, e fala do futebol americano, tá? Então vocês têm que responder essas 8 questões. Não precisa postar em lugar nenhum, o professor já falou. Na próxima videoaula, no início, o professor faz a correção, tá? Beleza, galera? É isso aí. Até!